Então hoje é uma carta muito importante porque é uma das poucas cartas, acho que é duas só, que não recebem repreensão. É uma carta de encorajamento para que eles possam perseverar. Então vamos começar, Apocalipse 3, do 7 ao 13. A gente vai ler do começo até o fim desse trecho, depois a gente vai orar e começar a exposição. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, que esse momento ele possa ser conduzido por Ti, que eu possa ser usado, que eu possa ser simplesmente só um reflexo da Sua palavra, Deus. Então que esse momento o Senhor tire distrações, que a gente possa focar, que nós possamos conhecer, Pai. Essa palavra fala muito sobre perseverança, sobre fidelidade, então que nós possamos entender o que é tudo isso, o que significa, Deus. Afasta o falso Deus que nós cremos e que nós possamos crer no Deus verdadeiro que se revela somente pela palavra, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, obrigado pela oportunidade de estar expondo a Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, carta de Jesus para a igreja de Filadélfia. E nós precisamos primeiro entender quem era a igreja de Filadélfia, o que era a cidade, porque a carta ela fala muito respectivamente à igreja, o que ela vivia na época. Então nós precisamos entender para poder absorver da melhor forma possível. Então, versículo 7, ao anjo da igreja de Filadélfia. Então, quem era a igreja de Filadélfia, onde ficava, por que a igreja de Filadélfia era tão importante. Então, a igreja de Filadélfia ela se encontrava na Ásia Menor, era uma das 7 igrejas que se encontravam lá, na atual Turquia. Ela era a igreja mais jovem das 7 cidades. Então, ela foi fundada pelos colonos que vieram de Pérgamo, e eles eram governados pelo Átalo II, no 2º século a.C. A Átalo amava tanto seu irmão Eumenes, que deu ao apelido para ele de Filadélfios, que significa o que ama o seu irmão, daí vem o nome da cidade de Filadélfia. A cidade ela ficava num ponto estratégico, ela era a principal cidade que ligava Roma ao Oriente, então lá eles queriam que a cultura grega se difundisse a partir daquela cidade, então ela era uma cidade muito importante naquela época. Era também chamada de uma pequena Atenas, porque eles tinham vários templos dedicados a muitos deuses, então deuses gregos no caso. E aí a cidade também ela era chamada a cidade dos terremotos, pois era algo muito comum que acontecia na cidade. Aconteceu um terrível terremoto que destruiu Sardes, a igreja que a gente viu no domingo passado, no ano 17 depois de Cristo, que foi completamente destruído, que também quase destruiu a cidade de Filadélfia inteira. E ela também sofria perseguição dos judeus. Os judeus perseguiam a igreja cristã por basicamente 2 motivos. Porque eles não seguiam as leis do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Então, se eles não seguiam, eles não eram salvos, então não tinham por que eles falar que eram filhos de Deus e tudo mais. Mas também porque eles não seguiam a César, eles não se prostravam a César. A igreja judaica, eles tinham um acordo com a igreja romana, com a cidade, o governo romano, que eles poderiam fazer os cultos deles, só que eles precisavam se prostrar perante os ídolos de César, tá?
Então, conhecendo isso, a gente precisa prestar bastante atenção no que a igreja é, por que ela está passando, quando ela foi construída, para a gente poder entender o significado nas passagens seguintes, tá? Então, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, nesse trecho a gente vê a natureza pessoal de Cristo. Ele é santo, ele é o puro, ele é autêntico, ele é real, ele não é falso. Porque ele mostra em contrapartida com a igreja de Filadélfia, que ela estava sofrendo, que a igreja romana tinha vários deuses. Então ele era o único Deus, ele era o Deus santo. Ele não é o Deus que eles cultuavam, os vários deuses que eles cultuavam naquela época. E aqui ele fala a chave de Davi. Davi era uma referência muito forte ao judaísmo. Não sei se todos conhecem a história de Davi. Ele foi um dos reis mais importantes daquela época. É a partir dele que começou a construção do templo e tudo mais. Salomão vem a partir dele também. Ele é um rei muito importante, por isso que ele usa essa referência para poder falar diretamente com os judeus também. Cristo, somente Cristo tem a chave de Davi. É a parte de maior autoridade no reino de Deus. Então aqui a gente pode ter algumas referências, fazer uns contrapontos. Lá em Isaías 22 fala assim: porém sobre os ombros dele a chave do reino de Deus, o que ele abrir ninguém fechará, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Então aqui ele está fazendo também uma alusão ao livro de Isaías no Antigo Testamento, que eles também estudavam, os judeus, né? E aí Mateus 16:19, eu lhes darei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra será desligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui Jesus está falando com Pedro, que Pedro seria uma pedra, que montaria a igreja a partir de Pedro. Então Jesus está dando a chave do reino para Pedro, para poder ter as oportunidades. A gente precisa focar em algumas coisas. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Vamos dar alguns exemplos a partir dessa carta. Ele abre uma porta de oportunidade para a proclamação do Evangelho. Então a igreja está lá, principalmente porque Deus permitiu. Ele abriu a porta para que eles pudessem proclamar o Evangelho. Ele abre outra porta, ele abre a porta do coração. As pessoas só vão até Cristo se Cristo abrir o coração delas, para elas poderem receber o Evangelho. Se não for assim, elas não vão receber. E ele também fecha, ele pode fechar a oportunidade da igreja de proclamar o Evangelho, e ele também pode fechar o coração das pessoas, endurecendo para que elas não possam mais receber essa salvação. E ele fecha a porta do céu a partir disso também. Então, ele mostra simplesmente a autoridade de Cristo. Cristo faz essas coisas de acordo com a sua soberania. Então, ele faz porque ele quer, independente do que o ser humano quer ou não. Porque hoje em dia nós olhamos para a sociedade tudo muito humanista. O cristianismo está muito humanista. As pessoas estão querendo muito ser humanizadas, amor, cuidado, mas elas não olham para Cristo e entendem que Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então Ele é o único que pode controlar o querer e o fazer, Ele é o único que pode decidir e ninguém pode impedir isso. Isso pode de confronto, ele pode confrontar muito a nossa cultura de hoje em dia. Nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos reconhecer e descansar nessa verdade, porque se Ele é quem pode abrir e fechar, se Ele é quem pode dar a oportunidade das coisas acontecerem, Ele pode fazer qualquer coisa. Isso deveria e nos deve nos dar paz e tranquilidade, porque a partir disso Ele mostra que Ele está no controle de tudo. Então não tem por que a gente ficar ansioso. Vou falar um pouco mais para frente, porque o ficar ansioso quer dizer que a gente não confia o suficiente em Deus, mas depois a gente vai conversar mais sobre isso. Versículo 8, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Conheço as suas obras. Essa frase ele mostra que ele conhece plenamente. Um exemplo muito bom que eu ouvi estudando essa carta é que ele não conhece como a gente conhecesse algumas pessoas no Instagram. A gente pode seguir as pessoas no Instagram, ver as fotos dela e tal, achar que conhece porque posta todo dia, sabe o que está fazendo, sabe o que está comendo, mas quando uma pessoa posta alguma coisa que choca o mundo, a gente fala, nossa, mas eu achei que ele era tão bonzinho, eu achei que ele vivia de uma forma diferente. E aqui Cristo fala que Ele nos conhece plenamente, Ele conhece a igreja, Ele sabe o que ela está fazendo. E isso pode gerar duas situações no nosso coração. Ele pode gerar tristeza e medo, e alegria e alívio.
quando Cristo fala para nós, eu conheço as suas obras, eu conheço o que você está vivendo, o que isso implica no nosso coração? O que isso mostra para o nosso coração? Ele dá medo e tristeza? Mesmo conhecendo quem Cristo é, mesmo conhecendo o que Ele faz, mesmo sabendo que Ele é soberano, ainda assim a gente continua vivendo da forma que a gente vivia anteriormente. Ainda assim a gente quer obedecer os nossos prazeres carnais. E ainda assim a gente quer negar que Ele é soberano, que a vida que a gente vive aqui é uma vida muito melhor do que a gente está vivendo aqui hoje. E vai ter consequência. E mesmo sabendo que tem consequência, mesmo sabendo que há uma vida melhor nisso, a gente persiste em viver no erro. Isso é muito triste. E também pode dar alegria e alívio para os cristãos que vivem dia após dia querendo se aproximar dele, que lutam contra a sua carne, que lutam contra o resultado do pecado no mundo, o pecado alheio, porque às vezes é muito difícil você sentir que está lutando sozinho, você está num lugar que as pessoas não creem naquilo que você crê, você está vivendo num mundo que as pessoas não querem saber de princípios cristãos, as pessoas não querem saber de fidelidade e amor a Cristo, e ainda assim você acha que está patinando, mas Ele conhece as nossas obras. Por mais que a gente pense que não está evoluindo, por mais que a gente pense que a gente não está vivendo o que Cristo quer que a gente viva, por mais que a gente não seja tão influente quanto a gente gostaria que a gente fosse, Ele fala assim: eu conheço as suas obras, eu sei que você está lutando contra a sua carne, eu sei que você está tentando fazer a minha vontade, eu sei que não é fácil viver onde você vive, mas eu conheço, e está tudo bem, porque nessa carta especificamente, o conheço suas obras não é para falar, para condenar a igreja, mas sim para dar um acalento, para falar, eu conheço as suas obras. Mais para frente fala assim: você tem pouca força, mas eu sei que vocês estão sendo fiéis a mim. E nós estamos sendo fiéis a Cristo? Nós precisamos pensar nisso. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta e ninguém pode fechar. Essa porta aberta ela pode significar duas coisas. A primeira porta da salvação. Jesus fala em João 10:9: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu a porta na cidade de Filadélfia para Ele, para viver de acordo com Ele. Nós precisamos viver nele, Ele é a porta. Então, se nós estamos aqui, Cristo está abrindo a porta para que nós possamos viver pelo caminho que Ele quer, viver por Ele. Segundo, a porta aberta significa a oportunidade de pregar o Evangelho. Então ele fala que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então mesmo a igreja tendo pouca força, mesmo a igreja não sendo relevante às vezes, ainda assim Cristo permite que a igreja continue lá para dar um bom testemunho. Ele também a gente pode fazer uma contrapartida em 1 Coríntios 16:9, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissória e há muitos adversários. Aqui Paulo estava terminando a sua carta a Coríntios e ele fala que as oportunidades que ele tem é uma porta aberta para poder pregar o Evangelho. Cristo ele deve ser reconhecido como autor das oportunidades que a gente tem para pregar o Evangelho. Nós precisamos entender isso. Se nós estamos aqui, se eu estou aqui pregando, se tem internet, se tem energia, se tem pessoas para servir, é só porque Cristo permitiu. Nós não estamos aqui por que nós queremos, mas porque Cristo quer que mais pessoas conheçam o Evangelho. E ninguém pode querer parar. Então, por mais que a gente às vezes queira desistir de viver da forma que Ele quer, Deus não vai deixar. Ele vai tocar o nosso coração para que a gente possa ser impelido para poder continuar a fazer a obra dEle. Então nós precisamos desfrutar dessas oportunidades, porque às vezes proclamar o Evangelho pode ser um pouco vergonhoso, às vezes proclamar o Evangelho pode ser uma coisa que dê trabalho, mas ainda assim é uma honra participar da obra de Cristo. Nós não podemos ficar acanhados e com medo de expandir esse reino, porque é uma porta que Deus abriu. Por mais que isso possa nos comprometer fisicamente ou intelectualmente, ainda assim nós temos que obedecer a Ele. Aí ele fala: sei que vocês têm pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aqui Cristo ele pode estar se referindo a essa pouca força em 3 aspectos. Essa pouca força pode ser que seja uma igreja pequena, pode ser que seja uma igreja pobre,
ou que seja uma igreja de pouca influência na sociedade que ela estava inserida. Então, nós precisamos entender, a igreja em si precisa entender qual é a realidade da cidade que ela está inserida. Nós precisamos pensar como nós devemos agir, da mesma forma que uma igreja que está na periferia, ela não vai agir, por exemplo, aqui em Rio Preto, pelo menos aqui na nossa zona, onde a gente vive, Zona Sul e tal, porque são realidades diferentes. Então, as pessoas na periferia pode ser uma coisa um pouco mais simples, uma coisa mais de coração, mais espontânea, e às vezes quem tem mais posse, quem tem mais dinheiro, precisa ser convencido disso. Então a gente precisa trabalhar de formas diferentes. Então a igreja, mesmo sendo pequena, não tendo influência, sendo pobre, ela enfrentava acusações dos judeus, ela guardou a palavra de Cristo e foi perseverante. Perseverante é a qualidade de que não desiste facilmente diante de uma dificuldade, ele é obstinado e persistente. Mas o mais importante, eles guardaram a palavra de Deus. Eles guardavam, quer dizer que eles não só ouviam, eles ouviam, refletiam e viviam tudo que Deus havia falado no coração deles. Eles não negaram o nome, eles foram fiéis a todo custo, eles não se importaram com isso. Como que a gente vai guardar a palavra de Deus? Como que a gente guarda alguma coisa? Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos entender quem Ele é, o que significa ser um cristão, o que significa viver por Ele. Como nós vamos guardar o que Ele dá para a gente se a gente não sabe o que Ele é, como viver, no que acreditar? Então nós precisamos guardar a palavra de Deus, mas primeiro nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar. E o conhecer é conhecer, refletir, que isso fique na nossa cabeça por muito tempo, que isso desça para o nosso coração e simplesmente vire um hábito, vire um hábito, vire uma ação. Nós precisamos disso. E a partir disso nós podemos falar, nós somos fiéis. Quando nós falamos de fidelidade e negação, nós podemos lembrar de Pedro. Pedro, ele foi o cara que negou Cristo. Muitas pessoas falam, nossa, como é que ele pôde negar Jesus? Ele conviveu com Cristo todo o tempo, ele estava lá com Jesus. Ele cortou a orelha do guarda porque iam pegar Cristo. E como é que ele ainda assim, ele negou? Nós negamos a Cristo todos os dias. Nós não queremos saber o que Cristo quer, o que Ele quer transformar nos nossos corações. A gente quer simplesmente ter prazer momentâneo. A gente simplesmente quer ter controle das nossas vidas. E o que Cristo oferece é uma coisa muito melhor do que isso. Eu estava lendo Agostinho, ele fala que o maior castigo que um homem pode ter é pecar contra Deus. E a nossa luta tem que ser constante contra isso. O nosso prazer deve ser viver de acordo com o que Cristo quer. Nós precisamos guardar a palavra com prazer, nós precisamos pensar nessa palavra de Deus com prazer, nós precisamos ter quase um êxtase, falar assim, Deus, eu quero só ouvir de Ti, eu quero estar contigo, eu não quero saber o que a rede social me fala, eu não quero saber o que a minha família me fala, eu não quero saber o que o mundo está falando hoje, eu quero saber como eu posso parecer mais contigo, como eu posso ser fiel contigo. Nós precisamos fazer uma autoanálise e pensar, eu guardo os mandamentos, porque aqui Cristo está falando que a igreja de Filadélfia, mesmo sendo pobre, mesmo recebendo acusações, sendo difamada, ainda assim ela guardava e não negava. Ela não negava, porque os judeus falavam, vocês precisam seguir, vocês precisam obedecer os mandamentos, se vocês não fizerem isso, vocês não são salvos. E a igreja falou assim, não, eu só preciso de Cristo. Cristo, ele que me muda, eu faço as coisas não para ser salvo, porque eu já fui salvo por Cristo. Nós precisamos se aproximar disso. E isso mostra na igreja de Filadélfia, esse conheço suas obras, porque vocês, mesmo sendo fracos, guardaram a nossa palavra, guardaram a minha palavra, mostra uma graça infinita de Deus com a igreja. Porque quanto mais eles obedeciam, quanto mais eles perseveravam, mais a graça gerava fruto no coração deles. E aí sim eles continuavam sendo fiéis. O que nos impede de ser persistentes na palavra? O que nos impede de viver de fato aquilo que Cristo quer? Onde nós negamos a Cristo? Porque a gente só nega a Cristo quando a gente adora outros deuses. Então, às vezes, o Deus que se revela na Bíblia não é o Deus que está no nosso coração.
não é o Deus que se mostra. Às vezes a gente pode conhecer um Cristo muito permissivo, um Cristo muito bonzinho, mas ainda assim nós não conhecemos a Cristo de fato. Ainda mais nós podemos adorar alguma coisa que não seja Cristo. Nós podemos estar adorando a nossa segurança, o dinheiro, nós podemos estar adorando os nossos amigos, os nossos status. Nós estamos adorando a outros deuses. Por isso que nós não somos persistentes. Nós não continuamos no caminho de Cristo, nós não somos fiéis a Cristo, nós negamos a Cristo porque a gente está preocupado em prazer, a gente está preocupado em ser dono da nossa vida. Nós precisamos sempre cuidar disso. Que nós possamos refletir, pedir para que o Espírito Santo fale no nosso coração e falar assim: Cristo, o que eu estou adorando que está tomando o seu lugar? O que está fazendo com que eu adore outras coisas e não adore você? Porque você olhar de frente para Cristo, às vezes você vai olhar e vai assustar, porque tem muita coisa que você não aceita. Mas quando nós estamos perto dele, quando nós queremos persistir, ainda assim ele nos transforma e nos regenera com um pensamento completamente diferente. Nós precisamos conhecer a Cristo, gente. Por mais que possa parecer que eu estou repetindo, nós só vamos conhecer a Cristo tendo um relacionamento com Ele, orando, comunhão com pessoas que a gente conhece, que sabem da Bíblia, conversa da Bíblia. Nós precisamos conversar mais sobre a palavra, nós precisamos orar mais uns pelos outros, nós precisamos viver uma vida de comunhão, que é o que a igreja de Filadélfia vivia. Era uma igreja fiel porque elas tinham comunhão entre si, elas mesmo sendo fracas, elas estavam junto e elas queriam estar sendo fiel a Cristo. Então que isso possa ficar no nosso pensamento hoje, principalmente. E aí ele fala no 9: vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Então, acho que quase todo mundo sabe que sinagogas no tempo de hoje, também antigamente, ele era o templo onde os judeus liam a Torá, onde eles adoravam a Deus naquela época, e hoje em dia também. Você vai ver várias sinagogas, você sabe que é uma igreja de judeus. Então eles perseguiam a igreja, pois eles não acreditavam, eles diziam que os cristãos não eram salvos só por crer em Cristo. Eles também se achavam o único povo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com as igrejas que falam que só eles são salvos. Quando a igreja, a instituição em si, fala que nós somos o povo de Deus, eles já podem entrar naquela parte de seitas. Porque todo o povo de Deus é todo aquele que crê independente de placa de igreja. Judeus que estavam atacando a igreja de Filadélfia, eles eram basicamente uma seita. Eles falavam que só nós éramos o povo santo, só nós somos o povo santo. Então, sinagoga de Satanás é todo aquele que adora a outro Deus, que adora a si mesmo. Então, tem a igreja de Cristo e sinagoga de Satanás, por mais pesado que possa parecer, é todo aquele que não está adorando a Deus. E se você não está adorando a Deus, você está contra Deus. Simples assim. Por mais difícil que seja de entender. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Aqui Cristo não está querendo falar assim: nossa, a igreja de Filadélfia é especial, a igreja de Filadélfia ela é a igreja, ela é certa, então eu quero mostrar para todo mundo que está contra ela vai se ajoelhar diante dela. Não, ela não quer fazer isso, ela quer simplesmente mostrar que o amor dele pelo seu povo é tão grande que as pessoas que não seguem esse amor, que não querem esse amor, elas estão erradas. Então é uma consequência. Então a nossa igreja deveria ser assim. Nós precisamos entender que a maior honra da igreja é ser amada por Cristo. E quando nós entendemos isso, nós temos que ser uma igreja que as pessoas olhem para nós e falem assim: mas por que eles vivem dessa forma? Por que eles se amam dessa forma? Por que eles não opinam isso, não criticam aquilo? Porque a igreja hoje em dia, não sei quem acompanha muitos memes aí, o pessoal mais jovem, obviamente, eles... os crentes, eles são sempre aquele povo que quer julgar primeiro, é o povo que está certo, é o povo intolerante, é o povo que não sabe escutar, porque sempre que alguém peca na internet, alguém que tinha uma fama muito boa e peca e erra, o crente é o primeiro a bater. Não, porque você vai para o inferno, você enganou todo mundo, não sei o quê. E a igreja em si,
ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela é amada por Cristo. Então, quando nós fazemos isso, nós mostramos que nós não somos. E nós temos a maior honra, que é a de ser amada por isso. E a partir disso as pessoas vão conhecer a Cristo. Eu lembro quando eu estava em Campo Mourão, acho que eu já falei isso algumas vezes, que o sonho do pastor lá era fazer pequenos grupos. Então a igreja lá tem acho que 200 pessoas, e durante a semana eles se encontram para poder conversar sobre a palavra e tudo mais. Mas é que chegasse a tal ponto que os vizinhos das casas que recebessem esses pequenos grupos fossem impactados com a vida que as pessoas que viviam lá se encontravam. Então, as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, por que eles estão lá? Eles não estão fazendo tanto barulho, eles não estão gritando, não estão bebendo, eles estão simplesmente... Eles deram um bom dia para mim, eles vivem de uma forma diferente. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana, quando a gente entende que nós somos amados por Cristo, o que importa é Ele. Uma pessoa que a gente trabalha aqui, ela chegou assim para mim e falou assim: Lincoln, queria te falar uma coisa. Eu falei, que sempre quando eu faço uma coisa, eu faço coisa errada, né? Que na empresa, o errado sou eu. Falou assim: Lincoln, eu queria falar uma coisa para você. Há umas 2 semanas atrás, você perguntou para mim se eu estava bem, se eu estava normal. Porque eu estava quietinho e tal, e você perguntou para mim. Eu falei, eu pergunto para todo mundo quando eu vejo que está mais quietinho, eu pergunto, tá tudo bem. E aí, porque assim, ninguém perguntou para mim. Ninguém quis entender o porquê que eu estava quieto. As pessoas simplesmente fingem que não acontece nada. A igreja cristã é isso. A igreja cristã é mostrar o amor de Cristo independente se você não tem tanta afinidade com a pessoa. É mostrar que você ama tanto a pessoa porque Cristo te amou. O que importa é mostrar o amor de Cristo para as pessoas. O cristão, ele tem que ser aquela pessoa que quer o bem, amar o próximo como a si mesmo. Versículo 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, simplesmente aqui Cristo dá uma promessa. Ele fala para a igreja que como eles perseveraram, eles guardaram a palavra, ele promete que ele vai guardar na hora da provação, que ele vai cuidar da igreja. Então ele fala que se nós formos perseverantes, quando nós tivermos tribulações, ele promete que ele vai estar com a gente. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Muitas igrejas pregam que quando nós estamos com Cristo, nós somos mais que vencedores, nós vamos ficar ricos, nós não vamos ficar mais doentes. Mas não, a tribulação vem porque existe uma coisa chamada pecado. Se nós estamos sendo restaurados, o mundo não. As pessoas que não conheceram a Cristo não estão sendo. Então, vai haver momentos difíceis como está acontecendo hoje em dia. Vai acontecer momentos difíceis particularmente. Mas ainda assim, ele promete que a gente vai estar cuidado por ele. Agora imaginem o Criador de tudo, o que provê todas as coisas, o que tem as chaves de tudo, o que nos ama, cuidando de nós. Então, voltando um pouco, a gente vai pensar, por que a gente anda ansioso se ele promete que ele vai estar conosco? Por que ainda assim a gente tem medo de, dar um problema no trabalho, de ficar doente? A gente vê aqui, pelo menos na farmácia, na nossa realidade, que está fazendo fila na farmácia porque as pessoas simplesmente são hipocondríacas, elas têm medo de ficar doente, elas têm medo de passar mal. Nós que temos a segurança de que Cristo vai estar conosco nos momentos de dificuldade, nós não precisamos ficar com medo. Nós temos medo e ansiedade porque a gente não acredita em Cristo. Sendo bem incisivo, nós não cremos. Nós cremos no nosso Cristo, que as igrejas infelizmente falam na televisão, que se a gente está com ele, a gente não vai ter doença, não vai ter problema financeiro, não vai ter mais problema nenhum, mas isso não é verdade porque o mundo é caído e a gente está nele ainda, infelizmente. Versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Cristo, ele dá mais uma palavra de acalento, de segurança. Ele fala assim, eu tô vindo. Um dia pode ser 1000 anos, 1000 anos pode ser um dia. Para ele o tempo é relevante, para nós pode ser relevante, pode ser que demore para nós, na nossa concepção de tempo. Mas ainda assim ele fala assim, por mais que vocês estão passando por dificuldade, eu estou chegando, eu venho em breve.
tudo isso vai acabar. Então só mais um pouquinho que a recompensa de perseverar e de ser fiel, ela vai mostrar que valeu a pena viver tudo isso. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Nós não precisamos de nada novo, nós não precisamos de novas teologias, nós não precisamos de teologia da prosperidade, nós não precisamos tentar colocar mais atrativos para as pessoas virem para a igreja. Claro, nós precisamos ser uma igreja contemporânea que consegue conversar com a sociedade, mas não se vender aos valores do mundo. Nós precisamos focar simplesmente na palavra de Deus e no que ela fala. Mas a gente só vai reter o que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não vai conseguir reter, não vai conseguir perseverar. Então nós precisamos novamente conhecer a palavra de Cristo, estudar mais e pensar mais sobre isso. E aqui ele fala assim: para que ninguém tome a sua coroa. A coroa aqui não é a salvação, mas sim o privilégio da oportunidade de estar proclamando o seu evangelho. Nós temos um privilégio de falar de Cristo. Nós temos essa honra de falar de Cristo. Cristo nos transforma para que possamos falar disso. É incrível. É como se, por exemplo, é que no nosso país não tem um presidente tão bom assim, não teve ainda. Mas, por exemplo, você pega um rei e fala com você, por exemplo, e você vai falar o que aquele rei falou para você. E você vai falar muito, vai falar de forma muito empolgante, porque o rei falou com você. Você é simplesmente uma pessoa comum. Por exemplo, se a rainha Elizabeth viesse para cá e falasse com a gente. Ela é uma rainha, ela tem privilégios, ela é dona praticamente de um país, ela cuida de tudo isso, e ainda assim ela falou com você, quer que você transmita uma mensagem. Diminuindo muito é como se isso acontecesse. Nós temos o privilégio de falar o que Cristo falou aos nossos corações para as outras pessoas. Nós precisamos olhar para a nossa vida de uma forma diferente. Nós precisamos ser sempre missionais e... Esqueci a palavra, missionais, essa é a palavra que eu vou usar. Versículos 12 e 13: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus. Ele está falando diretamente com a igreja de Filadélfia, porque, como eu falei no começo, eles sofriam bastante de terremoto. Então é uma cidade muito instável. E aqui ele está dando segurança para eles. Que a coluna que ele vai colocar no santuário, eles não vão ser abalados lá. A igreja que tiver com os céus com Deus não vai sair mais de lá, vai ser algo tão fixo. Por isso que a gente tem que tomar, às vezes, de ler o Apocalipse de forma literal. Porque acho que seria meio estranho olhar aqui e Cristo falar que nós seríamos coluna no céu. Ia ser tipo um negócio de cimento parado lá para sempre, para a eternidade, sem motivo nenhum. Então, nós sempre olhar o que ler de forma literal, entender o tipo de carta, o tipo de texto, para poder compreender melhor a palavra de Deus. Então, aqui ele está falando diretamente com eles. Então nós vamos estar seguros. E lá escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aqui mostra que a gente vai pertencer para sempre para Deus. Então ele está colocando meio que um selo dele em nós vamos ser dele. Então essa parte que ele repete que vai colocar o nome de Deus, o nome de Jerusalém em nós, quer dizer que nós vamos pertencer a ele. Isso é simplesmente incrível. E aí ele fala: meu nome será conhecido de fato, conheceremos a Cristo em sua totalidade. Então o meu nome, ele não está falando que ele vai ter um novo nome, Jesus vai chamar outro nome. Ele está simplesmente mostrando que ele vai ser conhecido de fato. A gente conhece um pouco de Cristo aqui, no que ele se revela no nosso coração, mas ele vai se mostrar em sua totalidade quando nós estivermos no céu. Lá em 1 João 3,2 fala assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então nós só temos uma sombra do que Cristo é hoje, e o meu novo nome será o conhecimento total da pessoa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ouvir, pensar e refletir o que a palavra tem falado conosco, qual é a necessidade que nós precisamos
transformar e mudar a partir disso, porque a palavra é viva, a palavra ela pode transformar o nosso coração, mas nós precisamos crer nisso. Então, eu acredito que para cada pessoa, essa carta, essa mensagem, ela pode ser trabalhada de uma forma diferente para cada aspecto da vida da pessoa. Então, nós precisamos ouvir. Ele fala em cada carta, aquele que tem ouvidos ouça. Nós precisamos refletir nisso. Como que a gente vai guardar se a gente não ouve? Como que a gente vai estar preparado para ser fiel se a gente não ouve? Então nós precisamos ouvir, nós precisamos refletir. O que o homem hoje em dia tem é preguiça. As pessoas estão mais preocupadas com a vida dos outros do que com a própria vida. As pessoas têm mais dificuldade em se autoanalisar do que analisar outras pessoas. Então é muito mais fácil você julgar como a pessoa está vivendo do que julgar os seus atos. Isso simplesmente se chama hipocrisia. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e entender o que Ele quer transformar nos nossos corações para poder viver o que Ele quer. Amém?